O Supremo decide analisar de forma presencial a decisão do ministro André Mendonça, que prorrogou por mais 4 meses os trabalhos da CPMI do INSS. Janaína Camelo, essa análise do mérito vai ocorrer nessa semana ainda? Não, estamos com um probleminha na comunicação. A expectativa é de que isso seja efetivamente analisado nessa semana. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Ô Dora, do ponto de vista do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele vai protelar o máximo que ele puder, não é, Dora? Até porque, Tiago, se esse prazo de 48 horas é uma coisa assim pro forma, o mundo não acaba, não vai acontecer nada. Simplesmente é mantido o direito da CPMI continuar, de acordo com a ordem do ministro André Mendonça. E aí, espera, na quinta-feira, vamos ver o que diz o plenário do STF. Agora, evidentemente, que o Davi Alcolumbre não quer fazer uma resposta ao André Mendonça assim por impulso. Ele prefere calibrar e adequar as palavras dele ao que diz o regimento interno do Senado e ao que diz a Constituição. E é como você diz, vai enrolando ali, reclama, deixa muito claro que ficou insatisfeito com essa história de mandar espalhar que ele acha que o André Mendonça interferiu porque se envolveu numa prerrogativa que é do presidente do Senado. Sim, é uma prerrogativa do presidente do Senado, só que o presidente do Senado não estava exercendo essa prerrogativa e retirando dos integrantes da CPMI a prerrogativa do direito de fazer a CPMI, de prorrogar a CPMI. Eu só acho que a gente não pode encarar essa divergência como uma crise de poderes, que é a coisa mais fácil, qualquer coisa se fala que há uma crise institucional. Se houvesse tantas crises institucionais como se diz, o Brasil já tinha fechado as portas, tá certo? O que vai acontecer é uma interpretação, o que está acontecendo é uma divergência de interpretação da Constituição, e se eu fosse apostar, eu diria que isso vai acabar na prorrogação da CPMI, mas por um prazo muito mais curto do que aquele que pretendido pelos integrantes da comissão. Ô Vilela, a questão para você é a seguinte: com o plenário referendando essa decisão do ministro André Mendonça, a situação do senador Davi Alcolumbre fica mais difícil dele não levar isso para frente? E se ele simplesmente não tomar essa decisão, é prerrogativa dele ou ele pode ter algum problema? Ele pode ter algum problema, ele vai estar descumprindo, eventualmente, uma decisão judicial. Existe uma decisão hoje válida determinando que ele faça com que dê condições para que a CPMI possa se manter os seus trabalhos, prorrogar os seus trabalhos por mais um período, e caso não haja alguma decisão nesse sentido, ela automaticamente poderá assim fazer. Caso eventualmente ele crie algum óbice a esse tipo de prática, ele vai estar contrariando uma determinação judicial e poderá, inclusive, ser enquadrado em uma prática criminal por justamente descumprir uma decisão do STF, o que não quer dizer, naturalmente, que ele não poderá usar ali a sua força, seja no ponto de vista político, seja no ponto de vista dos recursos judiciais, para fazer valer suas pretensões. Agora, existe, de fato, hoje, uma decisão judicial. E é uma decisão que, muito embora os argumentos de Alcolumbre sejam razoáveis, de que nos últimos anos tenha havido uma penetração por parte do judiciário em determinadas incumbências constitucionais do legislativo, mas o fato é que isso já vem acontecendo há bastante tempo e que a jurisprudência do STF, ela vai justamente na linha, ela dá amparo à decisão do ministro André Mendonça. Então eu vejo que qualquer mudança a ser feita tem que ser uma mudança de rumo geral nas relações entre poderes. E não adianta apenas criticar ou não cumprir um posicionamento pontual ocorrido agora nessa decisão do ministro André Mendonça. Janaína Camelo voltou aqui com a gente para nos detalhar como é que será essa sessão presencial. E já tem data, tem dia? Vai ser nessa semana, Janaína? Pois é, Tiago, espero que agora você esteja me ouvindo, mas vai ser depois de amanhã,
quinta-feira e presencialmente, né? Todos os 10 ministros vão estar discutindo esse tema, então uma oportunidade para a gente saber não só os votos, mas o que eles vão falar sobre esse assunto. E, inclusive, Tiago, teve uma mudança, até a Beatriz disse ali no link dela, no ao vivo dela, que teve uma mudança ali com relação a data, né, que foi marcada para esse julgamento, onde que ele deveria acontecer, porque inicialmente ontem o ministro André Mendonça, logo depois dessa decisão ali, dando 48 horas para Davi Alcolumbre, ele colocou essa pauta, essa liminar para julgamento no plenário da segunda turma e virtualmente, porque a segunda turma é a turma da qual ele faz parte. Ele retirou ontem, no mesmo dia, colocou para o plenário mesmo, com os 10 ministros. E hoje ele fez um pedido para o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, se esse julgamento poderia acontecer presencialmente. O ministro Fachin prontamente ele atendeu e já marcou para essa semana, já marcou então para quinta-feira. Então, o que os ministros vão analisar especificamente é a monocrática do ministro André Mendonça, dando então essas 48 horas para o presidente do Congresso ler o requerimento que foi apresentado em dezembro do ano passado pelos parlamentares, com 179 assinaturas de deputados e 29 assinaturas de senadores, ou seja, mais do que o terço de cada uma das casas, que é a exigência mínima ali para que esse requerimento seja apresentado. E Davi Alcolumbre nunca leu esse requerimento para essa prorrogação da CPMI, que tem uma data para encerrar agora, né, no sábado, no dia 28. Na decisão do ministro André Mendonça, só é importante destacar, ele disse que essa decisão dele, ele não entende como uma invasão das competências, como uma invasão indevida da competência do Congresso Nacional, mas sim uma atitude de tentar fazer valer a vontade do Legislativo, já que houve esse requerimento assinado por mais de um terço das duas casas. Ontem, Tiago, só relembrando também, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse que 120 dias seria muito tempo para que a CPMI continuasse funcionando. Ele falou que provavelmente pode ser que 60 dias seja um prazo suficiente para que ela conclua os trabalhos. Tiago. Isso, Janaína. Então, quinta-feira, essa sessão, a Jovem Pan vai acompanhar. Antes de seguir para o nosso assunto, deixa eu chamar o Cristiano Vilela aqui, só para tirar mais uma dúvida. É claro, não é, Vilela, que se o presidente do Senado se antecipar e já colocar isso para frente antes dessa sessão de quinta-feira, aí deixa de ter qualquer tipo de razão o colegiado dos ministros, ou eles podem se juntar para formar uma maioria lá? O que pode acontecer? Olha, ele pode haver ali o andamento normal dessa decisão no sentido de referendar a decisão monocrática à vida. Eventualmente, se houver um pedido formal do Senado Federal, no sentido de que não haja o adiamento dessa sessão para tanto, haja visto o cumprimento da medida, isso pode ser avaliado pelo relator. Mas o correto é que, uma vez seja tomada uma decisão monocrática, uma decisão de momento, haja depois a decisão do colegiado para referendar essa decisão, até como algo que venha, eventualmente, caso haja um posicionamento contrário, a eventualmente retroceder a medida e caber, possivelmente, ao presidente do Senado tomar qualquer atitude que venha no sentido oposto, no sentido contrário. Embora, do ponto de vista político, isso seja bastante difícil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirma que a Casa deve voltar a debater propostas sobre uma reforma política. Repórter Beatriz Souza, mais uma vez aqui com a gente. Para quando está previsto esse debate? Aliás, é um debate interminável do Congresso Nacional. Já já, Beatriz, vem.